Olá, oitavo ano. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos para a nossa 10ª semana de aula remota, né? Parabenizar a todos que estão devolvendo as atividades e no privado tirar algumas dúvidas, tá certo? Vamos lá. Hoje a gente chega à nossa terceira aula, né? Que foram as revoltas contra a coroa portuguesa, contra a América Portuguesa, como a gente fala. E a nossa terceira revolução vai ser a nossa revolução, a Revolução Pernambucana, de 1817. Vamos lá? A gente já viu a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. E hoje a gente vai ver a Revolução Pernambucana de 1817, nesse contexto também. Eu trago essa imagem aí, eu queria chamar a atenção aí para a bandeira de Pernambuco, né? Vocês observam alguma diferença dessa da imagem para essa de cima? Inclusive ela está balançando, essa é a atual, né? E a antiga, a bandeira da Revolução, ela tem 3 estrelinhas. Vocês estão observando isso? Mais à frente a gente vai saber por quê. Vamos lá? Revolução Pernambucana. A história do Brasil é repleta de revoluções e revoltas, e a Revolução Pernambucana foi uma das maiores e importantes que aconteceram no país, juntamente com a Conjuração Baiana e com a Conjuração Mineira. Essa Revolução Pernambucana também vai beber da fonte dessas duas revoltas que aconteceram no país. A história do Brasil é repleta de revoluções e revoltas. A Revolução Pernambucana foi uma das maiores revoltas que já aconteceram no país. Ela foi uma revolta social que ocorreu no período colonial. Primordialmente, ele teve o caráter separatista e também é chamado de Revolução dos Padres. Isso porque houve uma participação ativa dos padres da Igreja Católica. Quando a gente fala que teve um caráter separatista, era porque a intenção era separar até então Pernambuco do resto do estado, se livrar da mão dos portugueses, né? Se livrar do comando da coroa portuguesa, que naquela época não estava sendo visto com os bons olhos. O terceiro tópico aí: esse movimento foi liderado pelas elites locais, porém contou com uma grande adesão popular. O que foi a Revolução Pernambucana? Resumo: a Revolução Pernambucana foi um movimento separatista e ele aconteceu em 1817 e foi o último que ocorreu no período colonial. Primordialmente, esse movimento foi liderado por elites locais, porém várias pessoas ingressaram nessa luta depois. Aí eu trago essa imagem aí que foi até de uma charge que o Jornal do Comércio fez para a gente comemorar, né? Diz assim: uma nova Roma de bravos guerreiros. Esse é o trecho do nosso hino, né? Do nosso estado. Ademais, essa revolta está diretamente ligada à vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, quando a família real sai de Portugal, né, fugindo de Napoleão, e chega no Brasil. Afinal, com esse evento, a vida dos colonos em Pernambuco se transformou em várias formas. Logo, esse movimento foi motivado pela insatisfação popular com as míseras condições de vida até então que existiam na época. Por que será que essa revolta ela começa com a vinda da corte para o Brasil? Inicialmente, a família real chega em Salvador e depois transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Aliás, assim como a Conjuração Baiana e a Confidência Mineira, foi um movimento com caráter separatista e republicano. Porém, há uma grande diferença entre os três afinal. Somente a Revolução Pernambucana conseguiu separar a fase conspiratória e chegou até tomar o poder local por alguns meses, o que não ocorreu na Conjuração Mineira e Baiana. Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados que eles foram presos antes da Revolução acontecer? Pernambuco foi diferente, né? Pernambuco é arretado, né? Sempre sai na frente de tudo. Pernambuco é o melhor estado do Brasil. Não sei se vocês concordam comigo, né? Vamos lá. Aí tem a imagem, né, do período dessa revolução que eu encontrei e o contexto histórico. Primordialmente, com a chegada da família real em 1808, uma série de mudanças foram determinadas, sendo uma delas uma maior liberdade econômica às elites agroexportadoras do país. Porém, após essas regalias, houve uma grande elevação dos impostos para o financiamento dos conflitos que envolvia Dom João VI. Dom João VI, na verdade, ele vem com a família real
e toda a sua corte. Então, para manter a corte aqui na colônia, eles precisavam aumentar os impostos, principalmente no Brasil, para manter toda essa estrutura. É isso? Ademais, essas medidas chegaram em Pernambuco em um momento nada bom. Os produtores estavam sofrendo com a flutuação do açúcar e do algodão no mercado internacional. É bom a gente lembrar que Pernambuco foi uma capitania que mais deu lucro a Portugal por causa do açúcar, né, que era considerado o ouro branco da época. Por isso, diante dessa dificuldade econômica, uma grande maioria da população não tinha condições para pagar os impostos. Bem complicado. Além disso, isso tudo estava ocorrendo em um tempo em que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, né, que bebia do iluminismo, estavam rodando alguns quadros da elite intelectual. Então, esses ideais que estavam ocorrendo na Europa também chegam em Pernambuco. Né? Então, começa essa revolta, principalmente por causa da elite intelectual. Aí é uma imagem da chegada da família real, né, em Salvador. Este é Dom João VI, João VI, logo principalmente na imagem principal, né, de branco, uma pessoa beijando a mão dele, e atrás dele toda a corte, né, além da família real. O estopim foi então nesse cenário de tantas insatisfações e problemas que os proprietários da terra, juntamente dos brancos livres pobres, organizaram o movimento. Ele eclodiu em março de 1817, em 6 de março, por isso que a gente tem a data magna, vocês estão lembrados? Que é agora feriado do nosso estado. O ápice foi a morte de Joaquim Barbosa de Castro, que morreu assassinado ao realizar a ordem do governo local de prender supostos envolvidos em uma conspiração. Outra imagem aí eu trago da Revolução, né? Logo a rebelião se espalhou por toda a cidade de Recife, forçando o governador a se abrigar no Forte do Brum. Depois disso, ele fugiu para a capital, Rio de Janeiro, e foi aí que os rebeldes implantaram um governo provisório, que decretou diversas mudanças em Pernambuco, o que não ocorreu nas outras revoluções que a gente viu. Eles foram presos antes da revolução acontecer. Líderes e medidas tomadas. A revolução contou com o apoio de muitas pessoas, até mesmo de padres e da própria Igreja Católica. Porém, tiveram nomes que se destacaram mais como liderança, como por exemplo Domingos José Martins, José de Barros Limas, Cruz Cabugá e Padre João Ribeiro. Quais as medidas foram tomadas? Né? Os impostos criados por Dom João VI foram abolidos, quer dizer, o que a família real tinha decretado cai por terra, né? A nova república, com a revolução, eles são extintos. A instituição do princípio dos 3 poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, já era uma evolução. Né? O aumento do soldo dos soldados, que quer dizer o salário, né, o dinheiro. A manutenção do trabalho escravo, o que difere muito da Conjuração Baiana. Né? Proclamação da República da Capitania de Pernambuco e estabelecimento da liberdade de imprensa e de credo. Credo que está relacionado à questão religiosa. Aí, isso aqui é a imagem da carta, né, os revoltosos, as pessoas que estavam envolvidas diretamente na Revolução, espalharam para Pernambuco, né, dizendo quais eram seus ideais, para atrair a população, para apoiar essa Revolução. Isso aí é a imagem do Palácio do Campo das Princesas em Recife, onde os revoltosos dominaram o palácio. Né? Então, eles dominam, que é a sede do governo português, para implantar essas novas medidas. O que ocorreu nesse governo provisório? Né? Os líderes da revolta estarão no governo provisório. O governo provisório era composto por uma elite colonial. Domingos José Martins, comerciante. José Luiz de Mendonça, advogado. Domingos Teotônio Jorge, capitão. José Ribeiro, padre. E Manuel Corrêa de Araújo, fazendeiro. Seus interesses eram de mudança política e econômica, e não de mudar a estrutura social. A estrutura social estava relacionada principalmente com a questão da escravidão ainda existente. Estabeleceu a extinção de alguns impostos, a igualdade de direitos para os brancos,
a tolerância religiosa e a liberdade de imprensa e de consciência. Implantou o sistema republicano, né? Adotou uma nova bandeira e uma nova lei orgânica. Né? Vamos lá? O que mais ocorreu? Os comerciantes portugueses do Recife, por sua vez, tentaram impedir o movimento, interessados na preservação do sistema colonial e de seus privilégios, oferecendo 500 mil francos aos membros do novo governo, para que desistissem da revolução. Outro ponto do governo provisório. O governo provisório enviou emissários ao Ceará, né? José Mariano de Alencar, e à Bahia, Padre Roma, que foi fuzilado. Fim da Revolução. Como ocorreu o fim dessa revolução? A coroa portuguesa reprimiu intensamente a revolução. Logo, assim que as notícias acerca da rebelião chegaram ao Rio de Janeiro, o rei Dom João VI mobilizou uma frota. Ela foi levada ao Rio de Janeiro ao fim de bloquear o porto do Recife. Ademais, mais de 4 mil soldados foram enviados da Bahia até Pernambuco. Né? Devido a algumas divergências internas, o movimento acabou enfraquecendo. E isso foi o que permitiu que as tropas reais retomassem o controle sobre o Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Por fim, a revolta em Pernambuco durou até 20 de maio de 1817 e só foi finalizada quando os grandes líderes se renderam ao general Luiz de Rego Barreto. Quer dizer, a revolta de Pernambuco ela durou um bom tempo aí. Como resultado disso, houveram-se grandes punições. 9 pessoas foram enforcadas e 4 foram fuziladas. Aliás, um dos envolvidos, padre João Ribeiro, se enforcou pouco tempo antes de ser capturado. Já Cruz Cabugá, ao saber das notícias do fracasso do movimento, não retornou ao Brasil, permanecendo então nos Estados Unidos. Aí foi a revolução ocorrendo, né, na cidade do Recife, principalmente aqui a gente vê no porto, principalmente por causa dos barcos. E aí a gente traz a bandeira, né, as duas, do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo a gente tem a bandeira com as 3 estrelinhas, que é a antiga da Revolução, que a gente viu lá na primeira imagem. E do lado direito apenas a bandeira que é a atual. A bandeira da Revolução de 1817, desenhada pelo maçom Antônio Alves, e a atual bandeira de Pernambuco, inspirada na bandeira da Revolução. Quando mostrava essas 3 estrelas, simbolizavam as províncias que se uniram à República, que seria Ceará, Paraíba e Pernambuco. Então, quem fez parte dessa revolução foram esses 3 estados, por isso tem essa estrelinha. Né? E eu vou encerrar a aula de hoje com esse trecho aí. Salve, ó terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal, que é um trecho do nosso hino, tá certo? Lembrando que eu estou no privado, mandem mensagem, né? Qualquer dúvida, sempre colocando o nome e a turma para ficar mais fácil. E até mais. Um abraço.